Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, gente. Hoje a gente vai dar continuidade, né, ao nosso assunto. A gente vai falando sobre a questão da ética no período entre guerras. E já que a gente está falando sobre a questão da ética no período entre guerras, gente, eu resolvi trazer um vídeo importante para a gente tentar pensar um pouquinho sobre o que é ética. Né? Esse vídeo ele é da própria plataforma do SAI, mas é um vídeo muito interessante falando sobre a questão do pensamento ético ou aquilo que a gente vai chamar de princípio da ética, tá? Esse vídeo ele não faz uma relação direta com a questão da guerra, mas a gente vai conseguir encontrar nesse vídeo alguns elementos sobre a própria ética, tá? Então vamos direto ao vídeo aqui para a gente não perder tempo. Pessoal, esta é a nova colega de vocês, Luísa. Vamos dar as boas-vindas a ela? E aí, menina, gostou da aula? Sim, muito. Puxa, isso daria para pagar muitas aulas de violino. Ah, o que fazer? Bom, machado não é roubado, certo? Não, isso está errado. Senhora, senhora, espere um pouco, por favor. Obrigada, querida. Você foi muito honesta. Essa é uma contribuição que estou levando para os bebês do orfanato. Eu junto este dinheiro o ano todo para poder ajudar as crianças. Muitas delas abandonadas pelos pais, vítimas de violência. Que bom seria se todos tivessem o coração como o daquela mulher. Boas atitudes fazem do mundo um lugar melhor. Bom, gente, então vamos lá. O que acontece? Quando a gente pega esse vídeo e a gente fala um pouco sobre Luísa, né, que é o personagem principal, a gente consegue perceber o seguinte, né? Luísa tem uma séria situação para resolver, né, que está voltada à questão do dinheiro. Né? Ah, muitas das vezes a questão da ética ela vai se sobressair a questão da necessidade. Então é preciso se refletir muito a respeito do que é ética. Né? A ética ela sobressai, ela sobrepõe, né, as questões de necessidade. Então, qualquer necessidade que o ser humano venha a ter, né, mas se ele tem uma ética ou um código de conduta, né, que o conduz, que o eleva como ser humano, esse código será levado em consideração. Né? Então, é essa a ideia. Percebam que Luísa precisava do dinheiro, seria algo importante para ela, né, para que ela pudesse fazer suas aulas de violino. Mas a ética, ela falou mais forte, né? Ela foi mais intensa na vida de Luísa. Então é isso que você consegue perceber. Então a ética ela tem esse princípio, né? E você não vai lembrar aí, né? Quando a gente fala sobre a questão da ética na guerra, é uma questão de um código de conduta, né? Uma forma de viver. Então, por exemplo, muitas pessoas ao observarem esse vídeo vão pensar o seguinte: ah, mas se fosse eu pegava o dinheiro, né? Eu gastava, carregava e tal. Não vai caber a mim o julgamento. Mas basicamente o que acontece é que essas pessoas elas demonstram aí, né, uma falta de ética, né, uma falta de um código de conduta. Não existe nada que guie a vida dessas pessoas. Né? Então essa área ela é muito complicada, é muito complexa, porque ela vai além das minhas necessidades. Poxa, mas eu precisaria daquele dinheiro, né? Eu precisava daquele dinheiro.
Tá, mas e aí? O que é que você vai fazer? Se você sabe quem esqueceu o dinheiro, né? Se você sabe quem derrubou. Então a ética ela funciona nessa ideia, tá? E aí o que acontece, gente? Vamos direto ao texto, né? Aqui a gente tem um exercício de conexão, tá, gente? O exercício de conexão vai ser o trabalho de vocês para essa semana, tá? Dá uma olhada lá, certo? Tem algumas questões, tem um texto inicialmente e logo após algumas questões para que vocês possam responder, tá bom? E aí ele continua aqui trazendo aí, ó, ética em outros períodos, né? A reflexão sobre a ética na guerra existe desde a antiguidade com o filósofo Cícero, né? Mais tarde, durante a Idade Média, surgiram Agostinho de Hipona, né? E o Grotius. Agostinho, é claro, que vai ser uma das grandes referências aí, né? Principalmente ali naquilo que a gente vai chamar, né? Da ética e filosofia cristã, né? O desenvolvimento da filosofia surge, a filosofia cristã, ela surge a partir, né, de Agostinho de Hipona, tá? Aí tem aí, essas questões continuaram fazendo parte da reflexão de inúmeros filósofos que buscaram perceber o sentido da ética em momentos de extrema violência vividos durante as guerras. E aí ele volta trazendo aí, né, a questão do sentimento e do pensamento de Agostinho, né? Então ele traz aí, ó, para Agostinho de Hipona, a guerra é um dos objetos possíveis de serem utilizados por aquele que governa, mas não é sempre justificado moralmente, né? Ou seja, ele está dizendo, ó, a guerra é um mecanismo, ela funciona de acordo com as necessidades de alguém que está no poder, mas uma coisa é ter necessidade de poder, outra coisa é ter uma justificativa moral, né? E aí ele continua, né? Duas questões importantes, né, que vão ser desenvolvidas aí, né, que antecedem a decisão por uma guerra. Quando a guerra pode ser admitida, ou seja, a partir de que momento a gente pode considerar realmente, né, a existência da guerra. E depois ele vai trazer, ó, quais os limites no modo de travar uma guerra. Qual é o pensamento central, né? Qual seria o limite real? E aí ele vai continuar trazendo aí, ó. Segundo Agostinho, dois critérios são essenciais no momento de decidir pela guerra: a autoridade adequada e a causa adequada, né? Para ele a guerra era legítima desde que obedecesse a alguns princípios e regras. Ou seja, o que Agostinho está dizendo? Cara, a guerra pode acontecer sim, tá? Pode ser travada de forma em um âmbito maior, tá? Mas o que acontece? Ela precisa respeitar um conjunto de regras, né? Não, ainda somos seres humanos, né? E geralmente nas guerras o que se percebe muito é a questão da bestialidade humana, ou seja, os seres humanos se trocando na verdade por animais, né? Animais selvagens. Então essa ideia é forte, né? Então quando Agostinho coloca isso, ele vai colocar e caracterizar a guerra como uma questão de uma opção ah, vista por um ângulo específico. Ou seja, para que eu possa proferir uma guerra, eu preciso ter um motivo específico, né? Que esse motivo ele pode ocorrer de fato de verdade, mas eu não posso esquecer quem eu sou, não posso esquecer a minha humanidade, tá certo? Aí tem aí, gente, para o pensador Hugo Grotius, né? Dedicou-se a estudar a ética em uma situação de guerra. Seus estudos levaram ao título de fundador do direito internacional, né? Que é a parte do direito que estuda as normas que regem as relações entre os países. Segundo afirmou Grotius, né, o ser humano carrega um desejo natural de viver em uma sociedade. Essa sociedade não deve ser desorganizada, desrespeitosa, conflituosa, mas sim um conjunto organizado por leis e regras. Então você percebe que Grotius ele coloca a necessidade de uma organização, né? E essa palavra organização, gente, ela vem, né? Ela tem a origem aí no mesmo termo organismo. Ou seja, são um conjunto de elementos, um conjunto de órgãos interligados que dão funcionamento a algo. Então é essa a ideia, né? Então ele vai dizer, ó, para que tudo ocorra bem, precisa que esse organismo ele esteja funcionando bem, tá? E aí ele continua, né? Deve ser uma sociedade tranquila, regida por uma ordem racional criada pelo próprio homem. Então, a partir desse momento, o que ele está dizendo? Que o homem deve ter o controle sobre suas ações. Essas ações elas devem ser regidas pelo homem, ele tem que ter o controle de tudo que está acontecendo.
E aí ele continua ainda, né? Ele estabelece aí alguns princípios para a sociedade, né? ah, que ele imaginava, né, que deveria acontecer, né? Esses princípios consistem na ideia de que cada membro da comunidade deve privar-se daquilo que não lhe pertence, restituir bens e vantagens que advêm de posse injusta, né, reparar os danos que cometeu e, em caso de ter feito algo errado para a sua comunidade, ser punido adequadamente conforme seu merecimento. Ou seja, né, Grotius ele coloca aí um conjunto de regras que, na verdade, elas são o princípio de algumas leis que a gente possui hoje. Então, por exemplo, quando ele fala aí, ó, privar-se daquilo que não lhe pertence, o que Grotius está dizendo? Se não é seu, você não deve pegar. Né? Então, tipo, mas tá ali, exemplo, eu tenho um tablet, tá ali largado. É seu? Não, então não pega. É essa a ideia. Né? E ele vai colocar, né? Se pegou, ele deve restituir. Tipo, pegou o tablet e aí ele quebrou. Poxa, ele tem que pagar um novo. Né? E se por acaso ele cometer algum crime, né? Algo que seja maior, ele tem que pagar. Então, essa é a ideia de Grotius, né? E aí ele continua, né? Quando ele coloca aí, né, ele vai trazer aí, ó, parte da defesa do direito natural do homem, né, próprio do ser humano, já nasce com o indivíduo. Para ele, o direito natural é diferente do direito internacional. Né? O direito natural é imutável, né? É um direito que já nasce com o ser humano, né, por conta da sua própria natureza. Enquanto o outro direito, né, que ele coloca aí, que seria o direito internacional, é fruto dos acordos, né? De que acordo? Do lugar onde ele vive. Então ele está falando de quê? Os pactos políticos, né? As organizações, as instituições. Então essa ideia ela é forte, tá? Porque existe um interesse entre os estados, entre as regiões. E aí ele continua, né? A guerra, conforme pensou o filósofo, é uma extensão de um processo judicial, né? E aí ele vai dizer, ó, já que elas são extensão, tem três causas específicas, né, para uma guerra acontecer, né, e específicas e nesse caso legítimas. Defender-se contra uma ofensa, né, seja atual ou de alguém que ousa ameaçar a paz do lugar. Recuperar o que é seu, né, que foi retirado, né, dos outros, né? No caso, retirar do seu Estado, né? O Estado foi lesado. E o último, punir o Estado que proferiu injúria, né? Ou calúnia. Ou seja, se alguém falou mal ali do lugar onde você mora, daquela região, né? Uma forma de punição seria entrar em conflito, tá certo? Então, portanto, né, para Grotius, né, uma guerra deve ocorrer apenas quando um Estado tiver cometido um dos crimes citados contra o outro, tá? Quando houver violação do princípio de convivência pacífica. Ou seja, se essa região ela fere esses princípios, se ela resolve ultrapassar, não respeitar esses princípios, o que ocorre é que essa região deve ser passível de conflito, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham entendido o assunto, tá? Não esquece de curtir o vídeo, tá? Compartilhar lá nas suas redes sociais. Comenta, tá? No final do vídeo. O seu comentário é extremamente importante, tá certo? Galera, eu vou encerrando por aqui, né? Então, até a nossa videoconferência. Caso você tenha alguma dúvida, faz a anotação e a gente vai tirar lá as nossas dúvidas, ok? Valeu, galera. Um abraço. Fui.